A palavra de Deus diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Esta é uma breve carta, na verdade um conjunto de cartas que o apóstolo João escreve a uma igreja, provavelmente em Éfeso, e seu objetivo é alertar a igreja contra alguns problemas que estavam acontecendo naqueles dias. Gente de dentro da igreja que não acreditava que Jesus tinha vindo em carne. Na verdade, essas pessoas achavam que Jesus era só um espírito. E se você virar a página da sua Bíblia, você vai ver que João começa exatamente a carta exatamente assim: aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então ele faz questão de começar a sua carta dizendo: Jesus veio em carne. Jesus não era só um espírito, ele veio em carne. Além desta preocupação, havia no coração do apóstolo João aqui um cuidado para com a vida cristã. Olha, se tem gente que está dizendo que Jesus não veio de verdade, que Jesus é só um espírito ou alguma coisa assim, essas pessoas eram pessoas que incendiavam a igreja com ideias estranhas. Talvez você não precise cuidar do seu comportamento. Então João tem que falar: não ame o mundo. Não ame as coisas que estão no mundo. Essa igreja precisa ouvir isso. E esse trecho em que nós acabamos de ler, é um trecho em que o apóstolo tem um cuidado especial sobre a vida prática, a vida cristã e a sua luta contra o pecado. Mas, especialmente, ele liga esta luta contra o pecado à ideia de que nós somos filhos de Deus. E o meu objetivo aqui é que você entenda o que é ser filho de Deus, ou quais são as implicações que estão aqui envolvidas. E elas, em linhas gerais, são três. Os filhos de Deus vão lutar contra três coisas até o final da vida deles. Nós vamos lutar contra três coisas até o final da nossa vida. Nós vamos lutar contra o mundo. Nós vamos lutar contra a carne, contra a nossa carne. E nós vamos lutar contra o diabo. São essas três frentes que vocês estão lutando, que eu estou lutando, e nós vamos seguir caminhando até o final da nossa vida. E o apóstolo João parece achar importante mostrar
que a vida do verdadeiro crente, do verdadeiro filho de Deus, passa por essa luta mesmo. Outra coisa importante e peculiar, o próprio de João, é que ele liga os assuntos. Repare no versículo 28 que nós começamos a nossa leitura, ele diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele. Essa palavra, essa expressão de João dizendo à igreja, permaneçam, ela está nos versos anteriores, acontece diversas vezes. E o final do nosso texto, quando no versículo 10, ele diz que quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então são dois assuntos que estão dentro da carta, e eu vou tratar desse bloquinho do meio aí. Se você seguir o texto, no versículo 16, por exemplo, tem um versículo muito famoso. A gente conhece João 3,16, mas 1 João 3,16 é um texto belíssimo, dá uma olhada lá. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse assunto do amor pelos irmãos começa no finalzinho do versículo 10, como uma expressão de prática da vida do verdadeiro crente. Mas são assuntos que vão continuar na carta. O meu assunto aqui, nesta noite, é falar: cuidado com o mundo, cuidado com a carne, cuidado com o diabo. A primeira coisa que eu quero começar a falar com vocês aqui é sobre... essa semana eu estava lendo, agora não vou lembrar tanta coisa que eu li, mas eu li essa semana aqui um pastor dizendo que às vezes nós crentes esquecemos que o evangelho é para nós também. Às vezes a gente pensa que o evangelho é só para quem não conhece. A gente tem que ficar pregando o evangelho para quem não conhece a Jesus, a Deus. Mas isso não é bom, ou não é próprio. Nós, na verdade, temos que lembrar do que é o evangelho continuamente para o nosso bem. Quer ver? Eu vou começar aqui, e esta minha introdução vai permear todo o nosso estudo. Posso trocar de microfone? Tá bom. Não vou me mexer muito, não. Vamos lá. O evangelho para nós, crentes. O que é a verdade, a boa nova do evangelho? Primeiro, Deus criou todas as coisas boas. Ele mesmo diz lá no início do Gênesis, Deus criou todas as coisas boas. A sua criação é bela, mostra a sua glória. E a coroa da criação de Deus é o homem. Adão e Eva foram colocados para cuidar do jardim e receberam direções de Deus. Olha, Deus disse para que eles não tomassem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que os nossos pais desobedeceram a Deus e nos colocaram toda a humanidade, e não só a humanidade, mas toda a criação debaixo do pecado e da destruição. Então hoje, se nós sofremos com doenças, sofremos com catástrofes, se há dificuldade nas nossas relações, em nossa casa, com nossos pais, com nossos filhos, às vezes entre nós, entre marido e mulher, é porque Adão nos colocou nessa situação. Todos nós pecamos em Adão. Todos nós estamos afastados, distantes de Deus. Hoje pela manhã, nós com os jovens estudávamos sobre isso. Léo nos lembrava ali que nós, segundo o próprio Deus disse que nós estamos mortos. Nós somos também inimigos de Deus, longe das promessas, longe da realidade de Deus. Foi nessa condição que Adão nos colocou. Mas Deus ama a sua glória. E Deus, quando ama a sua glória, Ele não pode deixar que o pecado vença. Por isso Ele se levanta e Ele mesmo toma iniciativa em resgatar o seu povo. Deus Filho,
sai da sua glória, Jesus Cristo vem em carne, assumindo a humanidade humana, e ele obedece, honra a Deus em seu procedimento, é entregue, é negado, é traído e de maneira corrupta e enganosa, colocado na cruz para pagar por pecados que ele não cometeu. Ali na cruz, o Senhor estava resgatando o seu povo. Aquilo que ele assumiu, a sua carne, a nossa carne. Deus Filho hoje é humano e carrega a nossa humanidade, nos representando como nosso resgatador. E nós gostamos de eu falar sobre isso, e que o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, e nós hoje somos salvos graças à obra de Cristo. Ele morre, 3 dias depois ele ressuscita e está hoje diante de Deus, ao lado de Deus, aguardando o momento certo em que ele vai voltar. Agora, quais são os efeitos desta obra de Cristo para nós? Primeiro, diante de Deus, os filhos, aqueles que Deus salvou, não são mais culpados diante de Deus. Quando nós falamos de justificação, o pastor Ediano chegou a falar bastante sobre isso, explicando Romanos há poucos meses. A justificação trata de algo jurídico. É que diante de Deus não há mais culpa. Eu e você não temos mais culpa diante de Deus, daqueles que foram salvos por Cristo. Cuidado se você pensa, sabe aquele pensamento que a galera tem de que todo mundo é filho de Deus? Não é bem assim. Quer dizer, não é nada assim. Agora, aqueles que Deus amou, aqueles que Deus resgatou, eles diante de Deus estão justificados, não há culpa mais. E coisas belíssimas tem nesse resgate. Quando Cristo nos resgata, até ia perguntar isso para o Léo hoje de manhã lá na sala, mas eu falei, talvez vai mudar o assunto, o prumo da aula. Quando Cristo nos resgata, quando Cristo morre na cruz, o que Ele faz com os homens? Será que Ele nos leva à condição de Adão novamente, em que nós meio que estamos numa posição neutra, e agora podemos decidir entre o certo e o errado? Será que é isso que Deus faz, quando Ele nos salva na cruz? Não é isso que Ele faz. Por isso, Calvino e outros reformadores vão dizer que a obra que Cristo fez é excelente, porque ela nos coloca numa condição melhor do que nós tínhamos quando nós vivíamos em pecado, ou antes do pecado. Nós estamos numa condição melhor do que Adão, porque o Espírito de Deus habita o crente. O Espírito de Deus inclina o coração regenerado a amar a Deus, coisa que Adão não teve. Nós então estamos numa condição melhor de vivermos a nossa vida diante de Deus, melhor até do que a de Adão. Por que você está falando isso, Samir? Vamos lá. Olha só, o texto no versículo 29, João trata de que é importante para os filhos de Deus que tomem cuidado em permanecer nele, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. E não é da vontade de Deus de encontrar os seus filhos em condição de vergonha, e muito menos sem atitude nenhuma. Veja só, se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Guarda aí o pratica a justiça, que nós vamos tratar isso lá no final. Mas aqueles que nasceram de Deus, aqueles que são nascidos de Deus. E o início do capítulo 3 diz que com grande amor o Pai concedeu a nós de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Aí vem uma mesma moeda. De um lado você tem a justificação, do outro lado desta moeda você tem a adoção. E hoje nós estamos no Dia das Mães, nada melhor do que nós falarmos sobre filiação, porque a adoção em Deus, ela é maravilhosa. A gente costuma falar, nós somos filhos de Deus, mas na verdade Deus tem um filho só, não é verdade? Quem é o filho? Jesus é o filho.
É Jesus quem ouve lá, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É Cristo. Agora, este processo de adoção que Deus nos faz, quando Ele nos justifica, ao mesmo tempo, juridicamente, pago, não há nada que condene você. Paulo vai dizer que Jesus cravou o escrito de dívida na cruz, não há condenação para você. E ao mesmo tempo, Ele nos adotou em Cristo para sermos seus filhos e a nos trazer privilégios. Veja só, o primeiro privilégio, a primeira realidade para nós como crentes é que nós não somos do mundo, o mundo já não conhece os filhos de Deus. Olha só, versículo 3, depois de dizer que nós de fato somos filhos de Deus, João diz, é por isso que o mundo não nos conhece. O que é mundo aqui? O mundo aqui é um sistema de valores, é um sistema de pensamento. Nós estamos no mundo, mas essa palavra tem alguns significados, e um deles, e o que João está se referindo aqui, é que o mundo como sistema de valores, aquilo que o mundo gosta, os seus princípios, são diferentes do que os filhos de Deus têm. Quer ver? A gente está no mundo, a gente sabe como nós éramos. Se você tinha talvez o vício de mentir, o jeitinho brasileiro, como nós temos aqui na nossa realidade brasileira aqui, o jeitinho brasileiro, não, dá um jeitinho. Isso muitas vezes, o jeitinho brasileiro, geralmente ele vem para coisas, dá aquelas gambiarras, não dá do jeito certo, então vai desse jeito mesmo. Esse sistema de valores é contra e é desagradável a Deus. A própria mentira, você pode pensar na questão do divórcio, por exemplo. Hoje o divórcio é algo comum para cada um de nós, dentro da nossa realidade. Os números de separação de casamentos cada vez mais altos no nosso país. O sistema de valores deste nosso tempo é diferente do tempo e da vida dos verdadeiros filhos de Deus. Por isso que você precisa, esse é um termômetro, como é que você está interagindo com seus amigos? Como é que é a sua maneira de olhar a sociedade? Como é que você conversa com a sua família? Como é que você assiste às novelas? Ninguém aqui assiste novela. Como é que você assiste os jornais? Como é que você lê as notícias? Você critica? Como é que são os pensamentos ali? Pensa, o mundo não é como o nosso prometido, os nossos princípios agora. Quer ver? A palavra diz aí que, João diz aqui que o mundo não nos conhece porque também não conheceu a Jesus. E isso é verdade, olha só. O versículo, João capítulo 15, diz assim, Jesus dizendo aos discípulos, se o mundo os odeia, tenham em mente que odiou a mim primeiro, que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, mas Jesus, eles estão no mundo, mas Jesus está dizendo que eles foram tirados. E nós fomos também tirados da nossa realidade do mundo, em que essas coisas que o mundo gosta, as coisas que o mundo ama, não são as coisas que os filhos de Deus amam mais. Como é que está aí? Qual o termômetro aí? Tem indignação? Geralmente tem que ter, tá, gente? Não, a vida está muito boa. Olha, é difícil, ainda mais na nossa realidade brasileira, é bem complicado você estar conformado com as coisas que estão acontecendo no nosso país. De corrupção, a mentira, ensino, a jeitinhos e jeitinhos que nós temos dentro do seu trabalho. Talvez você seja provocado a mentir, a ser corrupto também lá. Estava assistindo uma série falando sobre a Operação Lava Jato até, e é interessante que num dos momentos a gente vai acabar falando, né? Eu tenho esse costume. Você tem uma crítica lá dentro da própria série em que o jeitinho, o jeito de corrupção do nosso país está nas menores esferas. Não está só lá nos nossos políticos.
Por isso que é muito certo que aqueles que dizem que os políticos mostram o que o país é bem verdade isso, é bem verdade. Isso para nossa vergonha, para nossa vergonha. Os políticos que estão lá e que nós gostamos de criticar, eles têm revelado o que é a nossa sociedade no mais simples que ela seja, porque o jeitinho, a corrupção está também lá nas nossas relações com elas, menores que elas sejam. Então, o nosso primeiro inimigo é o mundo. E veja que o mundo não conheceu a Jesus e também não vai nos conhecer, ou não deveria conhecer. Se você está muito confortável aí na sua vida, no dia a dia, com os seus amigos, é porque deve ter algum problema com o seu cristianismo. Talvez você não seja filho de Deus, ou tenha alguma coisa a se ajustar. Uma outra coisa interessante é que, no versículo 2, João diz que os filhos de Deus ainda não estão plenamente completos. Isso é uma característica da obra de Deus em nossa vida. Jesus já nos salvou? Já. Mas nós ainda estamos sendo salvos? Sim. Nós ansiamos esta volta de Cristo, ou o nosso encontro com o Senhor, seja talvez um dia que nós morrermos, porque ainda não, nós temos tensão no nosso dia a dia. Nós não estamos completos. Nós não estamos satisfeitos, e não deveríamos estar mesmo satisfeitos na nossa realidade aqui. Tá? Então, preste atenção no que existe de anseio dentro de você. Ele diz, olha, ainda não se manifestou o que havemos de ser, que isso só vai acontecer quando Ele se manifestar. A nossa obra de transformação só vai estar completa quando nós nos encontrarmos com o Senhor, quando Ele voltar na sua glória. Mas nós ainda estamos sendo transformados, sendo colocados os princípios dentro dos nossos corações, como se nós de fato estivéssemos, Cristo sendo formado em nós e nós sendo formados em Cristo, sendo formados em Cristo. Isso é bonito. E veja que esta expectativa de encontrar com Jesus, nós cantamos aqui no hino 121, do anseio por encontrar com o nosso Senhor, ela vai fazer com que nós busquemos mais a santidade. É o que diz aqui na sequência do versículo 3. Todo aquele que nele tem essa esperança, qual esperança? De ser finalmente completo, feito, refeito em Cristo. Todos que têm essa esperança purificam-se a si mesmos, assim como Ele é puro. Então, o que parece é que, à medida em que nós conhecemos mais a Jesus, nós desejamos sermos mais parecidos com Ele. Desejamos amar o que Ele ama, e Jesus ama a glória de Deus. Jesus ama obedecer ao Senhor. Jesus está todo instante ocupado e preocupado em glorificar e exaltar ao Pai. Jesus está preocupado em favorecer aquele que é necessitado, em cuidar do aflito, em expor a palavra, em viver em consagração. São essas coisas que tem dentro da tua vida? Talvez no início da tua conversão você tinha essas coisas, e você não pode deixar isso perder. Às vezes a gente fica maduro e a gente perde coisas tão bonitas dentro da nossa vida, como de fato as crianças, né? Eles são tão atentos quando eles prestam ou aprendem as coisas primeiras, eles são gratos por isso, eles se regozijam nessas coisas. E nós também, quando conhecemos a Cristo, nós, puxa, eu não estou falando mais esse palavrão, tem alguma coisa estranha comigo. Puxa, eu estou sendo mais amável com a minha esposa, tem alguma coisa estranha comigo. Ou estou mais calmo, ou estou sendo mais paciente com aqueles que me irritam, ou estou sendo mais zeloso com a palavra. O que caracterizou o seu início, o seu primeiro amor, e que talvez esteja se perdendo? Cuidado, essas coisas são preciosas. Abraça isso aí. Essa primeira luta que nós temos, ela é intensa, porque ela é
é um sistema de pensamento, e nós como crentes devemos buscar cada vez mais sermos cheios do Senhor para lutarmos contra essa perspectiva. Veja só, a não conformidade com o mundo fez com que Cristo pagasse o Calvário. E nós, como crentes, às vezes não queremos esse caminho. A gente quer o Senhor Jesus, mas a gente não quer o caminho de lutas e de sofrimentos dele, de confronto. Isso é um perigo para nós, em que nós, às vezes, desejamos as coisas, as práticas. Esses dias a Lídia nós estávamos orando com ela, e ela orou uma coisa engraçadinha na oração, uma coisa bonita, coisa de menina, de criança, né? E nós começamos a rir. Foi aquele momento singelo. E ela não gostou, ela se sentiu ofendida. E nós pedimos perdão para ela, né? Perdão, filha. E aí chegou um momento em que Lídia disse que não nos perdoaria. Sabe aquela coisa que você vê às vezes as meninas fazendo? Não perdoo você. Aí eu tive que falar, opa, agora já passou do ponto, né? Já chorou, nós já pedimos perdão, agora já está com uma veinha aí que não é boa, tem que ser tirada aí agora. Filha, nós já perdoamos você, pedimos perdão a você, se ofendemos a você, nós te amamos. Agora, não permita que esse costume, que é visto tantas vezes em meninas, não sei se vocês já repararam, a menina tem muito esse costume, né? Nunca mais, não perdoo você mais, não perdoo você mais. Não deixa essas coisas contaminarem seu coração, filha. Isso é um costume que você vê, às vezes, nas suas amigas, mas que isso vai corroer você. Isso tem que ser tratado logo quando é visto. E ela nos perdoou, nós choramos juntos, oramos juntos mais uma vez. Mas essas coisas são práticas comuns a uma outra realidade, não a nossa. E elas precisam ser tratadas. O versículo 4, do versículo 4 ao versículo 6, existe a nossa segunda luta. A segunda luta é contra a carne, e ela é intensa para com todos nós. Cuidado aqui. João diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei, e é verdade. Nós ofendemos e desobedecemos a lei de Deus constantemente. E para isso, para desfazer, para tirar os nossos pecados, foi que Cristo se manifestou, é o que diz o versículo 5, e nele não há pecado. O meu ponto aqui no versículo 6 é que todo aquele então que nele permanece, os filhos de Deus que permanecem em Cristo, não estão no pecado. Eu não sei se você tem uma versão, todos têm a versão NVI aí, mas existiu uns anos atrás a publicação de uma versão que deu um pouquinho de problema aí para algumas igrejas e até moldou doutrinas. Na versão revista e corrigida, esse texto aqui do versículo 6 está dizendo assim, ó: qualquer que permanece nele não peca. Na nossa versão, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Mas na versão revista e corrigida está dizendo que todo aquele que permanece em Cristo não peca. Então, vamos levantar aqui as nossas mãos. Quem não peca? Quem nunca mais pecou depois que creu em Jesus? Será que é isso que o versículo está querendo dizer? Não é isso. Se você conhece um pouquinho da primeira carta de João, você pode voltar ao capítulo 1 aí, verso 8 a 10. João diz assim, esse é um texto bastante conhecido dessa carta: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então nós temos que entender o que significa então, quem está em Cristo não está mais no pecado.
Significa que aqueles que estão em Cristo não estão mais viciados aos costumes de uma vida pecaminosa, não estão mais na condição de pecar, de falhar contra Deus, de desonrar a Deus e aquilo não ser mais problema, para ele ser algo natural. Para o verdadeiro, para o Filho de Deus, isso não pode acontecer. Nós não podemos nos acostumar com os pecados, não devemos nos acostumar aos pecados. Quer dizer que a gente não peca? Não, não quer dizer. Não quer dizer isso. Nós falhamos. Como eu disse, há um ponto aqui na nossa história em que Cristo de fato nos salvou de uma vez por todas, mas Ele está sendo formado em nós. E neste período de formação do crente, há erros, há falhas. Por isso que algumas pessoas, quando chegam na igreja, saem da igreja, eu não imaginava que esse povo era tão difícil. É um povo difícil. Nós estamos concentrando aqui pessoas que são pecadoras, que estão buscando crescer diante de Deus. Então, se iluda, na igreja nós temos muitas tensões. Por quê? Porque há pecadores aqui. Mas há pecadores que não se conformam, que não devem se acomodar aos pecados. Então, os seus vícios precisam ser motivo de inconformidade dentro do seu coração, de desejo de fato, de abandono. Fofocas. Como eu disse aqui, o exemplo da Lídia toca aqui. Se você tem dificuldade de perdoar as pessoas, isso aí é um problema que você precisa lutar contra isso. Se você tem vício, seja ele no futebol, seja ele na música, seja ele no dinheiro, tome cuidado com essas coisas. O primeiro inimigo do nosso texto aqui é o mundo. O segundo é o mais perigoso, que é a nossa própria carne. Nós estamos aqui em constante luta contra os nossos desejos, nossos vícios. Mesmo crentes, Samir? Mesmo crentes. Agora, uma coisa bonita é que, de fato, o amor de Cristo, o amor do Pai, constrange e transforma. Eu não tenho como... Não vou detalhar tanta coisa, mas hoje é um dia que eu acabei lembrando disso aqui. A minha mãe está aqui. Eu não sei se todos sabem, mas a minha mãe, ela foi adotada. Lá no Ceará, onde eu cresci, onde ela e meu pai viveram, cresceram, havia um costume em que famílias que tinham melhor condição, às vezes buscavam crianças do interior, crianças que não tinham condição, e as famílias do interior, muitos filhos, né? E a minha mãe me contava a sua história, dizendo que esse casal, o pai dela, né, o segundo pai dela, foram buscá-la, e na verdade não era para ela ir, era para minha tia ir, mas minha tia não quis ir, e foi minha mãe. E nessa casa ela ia para ajudar a gente, ia para servir a casa. Mas ela não foi só uma serva naquela casa, ela foi uma filha. Eu conheci a minha avó Isa, foi uma terceira avó que eu tive. Eu não conhecia a minha avó, mãe de minha mãe, mas eu conheci a avó Isa, e como ela era doce, mulher cuidadosa, cozinhava muito bem. Era gostoso visitar a avó Isa, porque ela sempre dava um dinheiro para nós. Sempre chegava lá, ela dava aquele troquinho, quando o pai não via, né? Toma aí. Os din-dins lá no Ceará, o geladinho aqui de São Paulo, lá no Ceará, é chamado de din-din. Nunca vou esquecer aqueles din-dins de chocolate, que depois minha mãe começou a fazer, e fazia para nós quando nós éramos pequenos também. O que eu quero dizer é que, depois de um tempo, na minha casa, eu via a minha mãe, e eu via traços da minha avó Isa nela.
O amor afeta, o amor transforma. O cuidado e o convívio de pessoas que nos amam nos muda ou marca a cada um de nós. E o que eu quero dizer é que se um amor de pessoas tem essa capacidade de fazer, quanto mais o amor de Deus pelos seus filhos tem a capacidade e a verdade, a certeza de transformar o meu e o seu coração para sermos cada vez mais parecidos com o seu filho. À medida em que nós amamos mais o nosso Deus, nós somos transformados à sua imagem, nós amamos o que Deus ama. Veja só, João dizendo aqui que aquele que transgride a lei é pecador. E esse é um papel que a lei tem, né? A lei de Deus, ela vem para de fato mostrar que nós somos pecadores. Mas depois que nós somos filhos de Deus, como é que nós olhamos para a lei de Deus? Com amor, como algo bom. Eu amo a tua lei, ela é maravilhosa, ela me instrui, ela me fala a respeito do Senhor, que eu amo. Ela não vem só, não me acusa mais, porque ela não tem mais esse papel tão somente. Ela também tem um papel de mostrar aquele que eu amo, aquele que transformou a minha vida. Você é transformado, você ama obedecer ao Senhor, você ama ter os seus desejos, os seus pensamentos transformados. Aquela coisa de que a gente vê, sabe aquela, olha, quando o pessoal comenta assim, olha, quando você reparar que o pecado está chegando perto de você, foge. Você começa a ter essas práticas. A oração, que você às vezes não tinha desejo nenhum por orar, você começa a orar. Você começa, sabe o que é impressionante nos jovens? Ou naqueles que são, porventura, egoístas, você passa a olhar para o outro. Nas crianças, a gente tem pego bastante no pé deles lá. Egoísta. Divide. Pensa no outro. Um coração transformado começa e passa a abençoar também aqueles que estão à nossa volta. Cristo disse, comigo, é isso que Ele fez com você. De que nós hoje não estamos indiferentes ao Senhor, mas que nós hoje estamos inclinados a amar cada vez mais a Ele. Jesus diz, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. O apóstolo João falando lá no seu evangelho. Nós temos amado a Deus, amados os seus princípios, como Ele tem se apresentado, ou ainda está difícil largar a vida de pecado? Está difícil largar o dinheiro, o status, o orgulho, sabe aquele negócio que você não perdoa aquele irmão de jeito nenhum? Cuidado. Será mesmo que você é um filho de Deus, você está carregando essas marcas? Não se conforme com isso. O meu último ponto fala a respeito da luta contra o diabo. E João diz assim, não deixem que ninguém engane vocês. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então o que João faz aqui é colocar em oposição aquele que vive deliberadamente pecando, que não se incomoda com o pecado, este é filho do diabo. Porque o diabo ama essas coisas, isso é próprio dele. Do outro lado estão os justos. Olha só como ele chama, aquele que pratica a justiça é justo. E nós, filhos de Deus, somos hoje vistos assim, justos. Por quê? Por nossas obras? Não. Por quem cobriu os nossos corações com o seu sangue? Por causa dele. Ele assumiu as nossas imperfeições e nos deu, nos imprimiu, ou está imprimindo em nós as suas características, os seus benefícios, à medida em que Deus olha para nós hoje e nos ama. Por quê? Porque Ele ama o Filho. É isso que há dentro, quando Deus olha para nós hoje. De um lado, aqueles que vivem pecando, aqueles que não estão nem aí, a vida deles é essa mesma. E Deus diz, através de João, que esses são como filhos do diabo. E Jesus chegou a falar isso para algumas pessoas. Jesus falou isso para Judas.
Jesus falou isso para alguns judeus que estavam próximos dele. João capítulo 6, verso 70, Jesus diz assim: não fui eu que os escolhi, falando aos discípulos, eu escolhi vocês, os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. João capítulo 8, verso 43 a 45, Jesus falando com os discípulos, alguns judeus, conversando, debatendo com eles, diz: a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês. Eles estavam dizendo que eles eram filhos de Abraão, nesse instante. Nós somos filhos de Abraão, então nós temos as promessas, no final das contas, Deus nos ama. E Jesus fala isso para eles: não. Vocês não são filhos de Abraão, vocês pertencem ao pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. E vocês querem realizar todo o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Quem nós somos? Ou contra o que nós lutamos? Que realidade tem sido vista na sua vida, no seu dia a dia? Se você tem lutado contra o mundo como um pensamento, um sistema de pensamentos contra Deus, glórias a Deus por isso. Se você tem lutado contra a sua carne, os desejos da sua carne, porque está sendo transformado Cristo em seu coração, glórias a Deus por isso. Se você pratica obras de justiça, você é chamado agora de justo. E você não vive no pecado mais, porque você não é um filho do diabo. Mas a gente precisa terminar olhando aqui, que obras de justiça são essas? O que é isso? A palavra de Deus diz que aqueles que são de fato, vivem pela fé e foram chamados para serem filhos de Deus, agradam a Deus agora em tudo o que eles fazem. Se nós virarmos os nossos olhos para Tiago, capítulo 5, quando, se não me engano é isso, quando o Tiago está falando, capítulo 2, você tem fé, eu tenho obras, mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar as minhas obras, e por elas você vai ver a minha fé de verdade. E aí ele dá um exemplo: se alguém bater na sua porta, se um irmão bater na sua porta pedindo comida, e vou orar por você, irmão, volta para sua cama lá com Deus, que eu vou orar porque vai cair. Tiago diz que você está pecando, e na verdade, isso não são obras de alguém que verdadeiramente tem fé. Opa, então o cuidado com as pessoas que estão à minha volta são obras de justiça? São. Outras coisas, Efésios, esse sim, capítulo 5, final de Efésios capítulo 5, Paulo está tratando do convívio entre mulher e marido. Ele diz: marido, amem suas esposas, mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos. No início, no capítulo 6, verso 1, Paulo se volta ali aos filhos: filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo diante do Senhor. Então, quando um filho nosso obedece as nossas ordens, ele está honrando a Deus, ele está louvando a Deus. Sim, está louvando a Deus, está dando glórias ao Senhor. São obras que Deus vê como obras de justiça, obras de um coração transformado. Então, quando você, mãe, perde a sua noite cuidando do seu filho, quando você, pai, se dedica a corrigi-lo, vocês coloca, os pais já são vistos daquele jeito, então o pai chega para corrigir, né? Quando você corrige o seu filho, você está cuidando, honrando ao seu Deus? Sim, está. Quando você cuida do pobre, do necessitado? Sim, você está sendo justo diante de Deus, e suas obras são. Quando você prepara uma boa comida para a sua família? Sim. O belo dessa nova vida em Cristo é que toda e qualquer coisa passa a ser agradável diante do nosso Deus. Nós não fazemos as coisas porque nós desejamos, saímos que nem loucos, preciso ser salvo. Não, os filhos de Deus fazem isso porque eles já têm o coração transformado, eles amam o Senhor, eles desejam honrar. Então, que Ele alimente a sua fé, que Ele alimente e te fortaleça nas suas lutas. Meu desejo é esse, que
você encontre consolo quando você cair, porque você vai cair. E isso vai te entristecer, mas que você lembre de que não são esses erros, ou que eles já foram pagos pelo teu Senhor, que você foi amado, que você está sendo transformado, para não se conformar ao mundo, não se conformar com os seus desejos pecaminosos. Você na verdade está ansiando, de uma vez por todas, volta logo Jesus, eu quero logo ser transformado, eu não quero estar pleno diante do Senhor, porque eu quero ser cada vez mais conhecido como teu filho, não filho do diabo. O diabo ama o pecado, o diabo ama praticar essas coisas, e eu não quero ser como ele. Não existe um meio termo aí, não, Samir? Não. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Se você não busca consagração, se você não está nem aí para isso, você tem um problema. Se você acha que todo mundo é filho de Deus, você tem um problema. Não é verdade isso. Jesus disse que não é verdade. Agora, o chamado de Deus está aqui. Aqueles que estão cansados das suas lutas, venham ao Senhor, venham aos pés daquele que transforma. Aqueles que estão desanimados, venham aos pés daquele que anima. Aqueles que estão em suas lutas, são dias de lutas terríveis, é verdade, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Vocês não estão sozinhos, e principalmente há uma obra segura sustentando toda essa transformação da minha e da sua vida. Eu vou terminar aqui com João Calvino, dizendo o que Cristo fez, ou como esta obra foi feita em nosso lugar. Ele diz assim: foi Ele humilhado para exaltar-nos, servo se fez para libertar-nos, empobreceu-se para enriquecer-nos, foi vendido para resgatar-nos, cativo para livrar-nos, foi condenado para absolver-nos. Ele foi maldição se fez para a nossa bênção. Ele foi oferecido como oferta pelo pecado para a nossa justiça. Ele foi desfigurado para dar forma a mim e a você. Ele morreu para que a gente tenha vida, de tal maneira que por meio dele, aquilo que é rude se torne suave. Aquilo que é cólera, a cólera seja de uma vez por todas apaziguada. As trevas sejam hoje iluminadas. A injustiça seja retificada. A fraqueza potenciada. O desconsolo seja consolação. O consolado, o pecado seja apagado, afastado de uma vez por todas. O desprezo desprezado. O temor desarvorado, posto para baixo. A dívida de uma vez por todas quitadas. Os nossos dias de duro labor sejam suavizados. A tristeza seja alegria, a desventura seja fortuna, a dificuldade seja hoje facilidade, seja facilitada, a desordem seja hoje reordenada, a divisão seja hoje unidade, unificada, a humilhação pública seja hoje nobreza, a rebelião seja hoje submetida, sujeição. A ameaça, ameaçada, as ciladas desmontadas, os assaltos, assaltados, o esforço esforçado, o combate combatido, a guerra guerreada, a vingança vingada, o tormento atormentado, a condenação condenada, o abismo abismado, o inferno o infernado, a morte morta, a mortalidade imortalizada, do que foi feito por esse Espírito de Cristo, prometido aos seus eleitos. Não vivemos mais nós, mas Cristo em nós, e somos pelo Espírito assentados entre os seres celestes, assim que o mundo não nos é mais mundo, ainda que nele morejemos, mas em tudo contentes, o que quer que seja, país, lugares, condições, vestes, alimento e todas as demais coisas que tais, e somos confortados na tribulação, é verdade, alegres na tristeza, ditosos nos vitupérios, abastados na nobreza, aquecidos na nudez, paciente nos males, vivos na morte. Que o Senhor fortaleça a cada um de nós em nossas lutas, confirmando de quem nós somos filhos, filhos do Deus vivo, filhos restaurados para a glória do Senhor.